A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal Enfoque Bíblico, mais uma mensagem de Deus para a sua vida. E na mensagem de hoje eu quero estar trazendo dois aprendizados com o paralítico do tanque de Betesda. Para você que não sabe, essa passagem se encontra em João, capítulo de número 5. Você pode estar lendo cada versículo detalhadamente. Mas para nós começarmos a falar sobre o assunto, eu vou ler o versículo 8 e o versículo 9. Diz assim: Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então nós percebemos que Jesus realizou um milagre na vida daquele homem. Eu vou dar uma breve introdução sobre essa história. A história se inicia dizendo que havia em Jerusalém uma porta chamada Porta das Ovelhas. E próximo a essa porta havia um tanque denominado Betesda. O tanque de Betesda significa casa de misericórdia. E nesse tanque havia grandes multidões de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, enfim, pessoas com enfermidades. E havia entre esses um homem que estava ali há 38 anos, esperando um milagre. Que milagre é esse? A narrativa bíblica nos diz que descia um anjo e movimentava uma água que havia naquele tanque. E o primeiro que descesse naquela água era curado. Então aquele homem estava há 38 anos esperando esse milagre. E não só ele, mas tinha uma grande multidão de pessoas ali que com certeza estava também bastante tempo esperando esse milagre, esperando que o anjo viesse, movimentasse as águas e pudesse descer naquelas águas e ser curado, acontecer um milagre. Diante disso, nosso Senhor Jesus, ele vai naquele local e quando ele vai naquele local, ele encontra esse homem que estava há 38 anos na mesma situação e a pergunta que ele faz é muito simples. Ele diz assim: queres ficar são? E aí a Bíblia vai nos dizer, em João capítulo 5, versículo 7, que aquele homem diz assim: e o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E meus irmãos, aqui eu já quero recolher o primeiro aprendizado em cima dessa narrativa. Jesus perguntou para ele: queres ficar são? E diante disso ele responde: meu Senhor, eu até quero, mas não existe homem algum que quando a água é agitada me leve até o tanque. E sabe qual que é o primeiro aprendizado? A confiança daquele homem era em algo terreno. Ele esperava que alguém se manifestasse para poder ajudar ele. Ele esperava que alguém se manifestasse quando o anjo ali balançasse as águas, tocasse nas águas para o ajudar a ir até as águas e ser curado. Ele esperava uma manifestação terrena, mas na verdade a manifestação que ele deveria confiar é na presença de Deus, era o Deus Todo-Poderoso. E quantas das vezes nas nossas vidas não é assim? Nós esperamos em algo terreno, quando na verdade nós devemos esperar em Deus. A pergunta de Jesus é bem simples. Ele perguntou: queres ficar são? Ou seja, você quer ser curado? E às vezes Jesus vem e fala assim: você quer uma porta de emprego? Você quer uma cura na sua família? Você quer que seus parentes, seus familiares sejam salvos? E aí diante disso, nós respondemos com alguma coisa terrena, esperando algo terreno, mas na verdade nós temos que esperar no Deus Todo-Poderoso. Em Lucas vai nos dizer que para Deus nada é impossível. Então espere em Deus, confie nele. Aquilo que você não pode fazer, Deus pode fazer. Muitas das vezes, com certeza, você vai lá, vai fazer, vai resolver, vai correr atrás e vai dar certo, porque Deus te ajuda nisso. Mas quando você não tiver mais forças, quando você não conseguir mais, não espere em algo terreno, espere em Deus. Se Ele perguntar: quer que eu salve seus familiares? Quer que eu te abra uma porta? Quer que eu mexa aonde ninguém resolve?
você fala: sim, Senhor, eu quero, eu confio em Ti e sei que somente Ti pode me ajudar. Então esse é o primeiro aprendizado que nós recolhemos nessa passagem bíblica. E diante disso, aquele homem responde isso que eu mencionei ao Senhor Jesus, e o Senhor vai e fala assim: levanta-te, toma a tua cama e anda. E aquele homem, ele é curado naquele momento. Ele recebe o que tanto esperou durante 38 anos. Só que é interessante que ele pega a cama, né, igual o Senhor Jesus falou, ele pega a cama e anda, e aquele dia era sábado. E é interessante que alguns judeus, quando viram ele carregando a cama no sábado, que não era permitido, segundo a religião judaica, quando vêm, dizem para ele: não pode você carregar a cama no sábado, por que você está fazendo isso? E aquele homem que foi curado, ele responde no versículo 11, dizendo o seguinte: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. E os judeus, querendo entender melhor a situação, viram para o curado e falam assim: quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o homem que fora curado não conseguiu responder. Por quê? Porque ele não sabia quem era o homem que tinha curado eles. Meu irmão e minha irmã, aqui nós recolhemos o segundo aprendizado. Veja bem, aquele homem tinha sido curado de algo que ele esperava 38 anos e nem sequer se preocupou em saber quem era aquele que o tinha curado. Muitas das vezes na nossa vida também é assim. Nós queremos um milagre, queremos a manifestação de Deus, mas não queremos o próprio Deus. Nós queremos as benevolências do reino, nós queremos desfrutar da paz, queremos desfrutar da bonança, dos milagres, das maravilhas, dos dons, mas não queremos o rei desse reino, não queremos a lei desse reino. Será que você tem sido assim? Será que você tem ido à casa de Deus somente pelo que Ele pode fazer e não pelo que Ele é? Somente pelo que Ele pode te entregar e não pelo que Ele é? Se você tem feito isso, eu te convido a mudar o pensamento, a rever aquilo que você está fazendo. Por quê? Porque nós devemos buscar a Deus acima de todas as coisas, e as demais coisas vão acontecer conforme a vontade de Deus, mas sempre priorizar o Cristo, o Rei, e não aquilo que Ele pode fazer. Existem, infelizmente, muitas igrejas hoje em dia que se preocupam mais pelo que Deus dá do que por quem Ele é, pelo que realmente deve ser a integridade ao servir a Deus e não somente esperar algo de Deus. Existem, infelizmente, muitas igrejas que priorizam isso, mas eu creio que pela graça de Deus e pela palavra que está sendo pregada, diversas pessoas vão ser alcançadas e as mentes vão ser transformadas. Por quê? Porque nós devemos buscar a Deus, não só pelos milagres, mas nós devemos buscar a Deus porque Ele é poderoso, porque Ele entregou seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário, e é por causa de Jesus Cristo que nós temos a salvação eternamente. Louvado seja Deus por isso. Então esses são os dois aprendizados que nós recolhemos em cima dessa passagem do paralítico no tanque de Betesda. Espero que você tenha gostado dessa mensagem. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal, porque isso ajuda bastante a nós continuarmos pregando o Evangelho. E se você quiser ter mais acesso aos estudos, acesse www.enfoquebiblico.com.br, que é o nosso site. Que Deus abençoe, fica na paz do Espírito Santo e até um próximo vídeo, até um próximo conteúdo.